Antes de iniciarmos na primeira fase do curso, eu quero dizer para você que nada acontece por acaso. A fé, ela precisa de um processo de construção. Esse processo ele exige tempo, ele exige esforço para que a vida espiritual seja construída dentro do seu coração. Essa primeira fase é a fase da meditação e confissão da palavra. É a fase em que nós vamos procurar exercitar a meditação da palavra, exercitar a confissão da palavra. Podem parecer dois exercícios, mas eles estão interligados. Eu vou falar deles separadamente, mas no final eu vou demonstrar para você na prática como a meditação e a confissão da palavra, elas são exercícios que feitos em conjunto, elas vão edificar a sua fé. Primeiro, eu quero ressaltar aquilo que está escrito no texto sobre a importância da palavra. Tudo na vida é feito pela palavra. O que faz as pessoas se entenderem, um diferencial entre humanos e animais é o fato de nós termos uma linguagem com significado. E essa mesma linguagem com significado que Deus passa para nós aquilo que é o mundo espiritual, aquilo que é a vida espiritual. Tudo foi criado pela palavra. Por isso é importante que você creia que aquilo que está escrito na Bíblia são verdades espirituais. E essas verdades elas não são somente teóricas. É preciso que você procure enxergar os textos como chaves, como ferramentas que irão ser aplicadas na resolução dos seus problemas. Por isso a importância da meditação e da confissão da palavra, porque são esses exercícios que irão gerar fé, a fé que você precisa para resolver a sua dificuldade. Então, vamos à prática. Como exemplo, nós vamos pegar um versículo bastante conhecido, o Salmo 23, o versículo 1, onde está escrito: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para começarmos sobre a meditação, eu recomendo que você leia esse versículo várias vezes, de forma lenta, pelo menos umas 20 vezes. Não precisa ser as 20 vezes naquele momento de forma rápida. Leia, repita, leia o versículo várias vezes. Mesmo que você já tenha decorado na mente, procure ler de forma pausada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Procure ler ele de maneira calma. Aí vá repetindo a leitura várias vezes. Depois você pega esse versículo e imagine como seria esse pastor no dia a dia. O que o pastor faz? Imagine o pastor conduzindo as ovelhas para beber água, conduzindo para o pasto, ele sentado debaixo de uma árvore, observando as ovelhas, ele cuidando de ovelha ferida. Você pode pesquisar na internet sobre pastor, sobre ovelha, ver como é a atividade de um pastor normal. Depois que você faz isso, você pega e se imagine como sendo essa ovelha que está sendo cuidada, que está sendo alimentada. E aí você imagina Deus como um pastor que vai cuidar de você. Esse é o processo de meditação. De você entender o versículo, de você entender o que ele está dizendo. Você pode também pesquisar na Bíblia outros textos que contêm a palavra pastor, que contêm a palavra ovelha, que isso vai referenciar todo o sentido do que quer dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o processo de meditação. Não uma revelação teológica, não um entendimento sobrenatural, mas procurar entender como é que aquele versículo ele vai se aplicar na minha vida. Essa interpretação ela é uma interpretação livre e pessoal. É uma interpretação que deverá ser aplicada à sua realidade. Se eu estou tendo falta e o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Só que é preciso que isso seja gerado dentro do coração. É preciso que a fé ela seja construída em cima dessa palavra, em cima dessa chave, em cima desse fundamento.
A partir do momento que você começa a meditar nesse texto, o próprio Espírito Santo dentro de você, no seu íntimo, ele vai revelar o significado para você, o significado pessoal. Ele vai trazer a revelação de Deus como bom pastor e sua como uma ovelha que vai ser cuidada por esse pastor e que nada vai lhe faltar. Isso vai ser mostrado dentro do seu coração para que gere essa confiança, para que gere esse fortalecimento. É nesse momento que a palavra ela passa a ser o seu alimento espiritual. Ela passa a ser a direção da sua vida. Ela passa a ser um fundamento que vai sustentar a sua vida no momento que houver alguma falta. A nossa alma, ela oscila muito. Às vezes nós cremos em determinado momento e depois nós passamos a não crer, principalmente quando as dificuldades elas vêm, quando as circunstâncias se levantam contra nós. Por isso a confissão se torna importante. E como seria a confissão? A confissão é da seguinte forma: você pega esse texto e refaz ele, estando no texto, colocando o texto na primeira pessoa. E uma vez que você faz isso, você vai então começar a declarar essa afirmação. Por exemplo, você vai pegar o texto e você vai dizer: o Senhor é o meu pastor e eu creio que nada vai me faltar. Ou então você pode dizer: nada vai me faltar, pois o Senhor é o meu pastor e o Senhor é um bom pastor. Quando você começa a confessar essa palavra repetidas vezes, quando você começa a confessar ela reiteradamente, e quando eu digo confessar, eu digo falar literalmente, vocalizar, deixar as palavras sair, seja baixinho, seja num volume alto, seja num tom mais alto, se você estiver no local apropriado para isso, mas que você fique confessando essa palavra reiteradas vezes. Você pode até determinar um horário, vou passar 30 minutos confessando a palavra, vou passar 20 minutos confessando a palavra. Você pode estabelecer um horário cronometrado para você ficar somente repetindo essa palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. À medida que você está confessando, você também vai meditando, porque você vai lembrando das coisas que você viu a respeito do Senhor ser o pastor. E à medida que você vai lembrando essas coisas, vai confessando, isso vai construindo uma fé dentro de você. Isso vai construindo uma certeza de que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. E aí, quando vem as circunstâncias, quando você se depara com a falta, quando você se depara com a necessidade, a sua mente vai estar condicionada a lembrar, a fundamentar o seu coração, os seus sentimentos naquilo que está escrito na palavra. E o que está escrito é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é só um exemplo. Esse exercício ele pode ser feito com qualquer outro versículo da Bíblia. Versículos que se adequem à sua necessidade. Pode ser versículos que se adequem à enfermidade, pode ser versículos que se adequem à tristeza, pode ser versículos que se adequem a uma condição de depressão, pode ser versículos que retratem especificamente a necessidade. A Bíblia está recheada de chaves, de palavras que Deus deixou, que elas vão especificamente naquela necessidade. E uma vez que você acha esse versículo, uma vez que você pesquisa na Bíblia, encontra esse versículo e você começa a confessar e meditar nele, esse exercício contínuo, esse exercício constante, ele vai fortalecer o seu coração nessa palavra. E essa é uma dificuldade que as pessoas têm encontrado muito, porque as pessoas escutam muitas vezes pregações já prontas, mas essas pregações elas não conseguem fortalecer o coração. Por quê? Porque elas encontram uma condição distante. No momento que você medita na palavra, no momento que você confessa a palavra, no momento que você desenvolve isso no seu relacionamento com Deus, pedindo ajuda ao Espírito Santo no seu coração para fazer isso, o Espírito Santo vai trazer o entendimento dentro do seu coração de como essa palavra ela vai alimentar você, de como essa palavra ela vai sustentar você, de como vai gerar fé em cima dessa palavra. Por isso é tão importante repetir, exercitar,
reiteradas vezes, porque é nessa repetição da palavra, nessa repetição da confissão, você vai chegar a um ponto em que as circunstâncias elas não irão prevalecer. Vou chegar a um ponto que a fé vai estar tão construída dentro de você em que não haverá falta. E mesmo quando aparecer uma falta, você vai estar fundamentado na fé. E o milagre então vai se materializar na sua vida. Mas é preciso que você exercite essa palavra. É preciso que você fique reiteradas vezes exercitando, para que haja uma construção na fé. E uma vez que aquele milagre acontecer, você vai poder utilizar esse versículo para todas as circunstâncias na sua vida em que houver uma falta, em que houver uma necessidade, em que houver uma dificuldade, em que as circunstâncias se apresentarem de maneira desfavoráveis. Então é necessário que você passe um tempo exercitando, um tempo meditando num versículo, num texto da Bíblia. Você pode pegar um texto completo, um capítulo, um livro. Às vezes podem ser livros pequenos do Novo Testamento. Tem livros como o de João, que é apenas uma página, ou Judas, e você pode ali ler esse livro durante um mês, durante uma semana, o tempo que você achar necessário, e ficar meditando nele. Separar versículos que estão naquele texto, que se identifiquem a sua necessidade e ficar confessando essa palavra. Isso é um exercício que gera fé. Durante a minha prática de vida, esses mais de 20 anos de práticas espirituais, diversas necessidades que eu tive, eu apliquei a palavra sobre ela. E não foi de uma vez nem duas, reiteradas vezes. Tiveram palavras que eu passei mais de 3 meses repetindo, confessando, cronometrando pelo menos 30 minutos todos os dias, antes de dormir, ao acordar, colocando impresso na parede, repetindo até o momento em que aquilo que eu estava confessando se materializou. Existe uma diferença entre confessar a palavra e pensamento positivo. Qual é a diferença? Ou confissão positiva? A diferença é que quando você está confessando a palavra, é a palavra que Deus deixou. E um pensamento positivo é uma palavra qualquer de alguém, uma palavra de motivação, uma palavra de autoajuda, um mantra. Esse é um tipo de pensamento positivo. Ele pode fazer com que você tenha firmeza de propósito, mas ele não vai gerar fé porque ele não é a palavra de Deus, ele não é um versículo que foi tirado da Bíblia. Por isso essa diferença entre confessar a palavra ou confessar algum outro texto. Nós orientamos e nós cremos que é na palavra que nós colocamos a nossa fé, é na palavra de Deus que nós colocamos o nosso fundamento. Por isso é necessário exercitar textos da palavra, textos que estão escritos na Bíblia. Porque é nesses textos que nós vamos fundamentar a nossa fé, porque nós sabemos que foi Deus que deixou esses textos para nós, como ferramentas para nós vencermos as nossas dificuldades. Então vamos à prática, vamos exercitar, e uma vez que esse exercício estiver estabelecido na sua vida, passamos então para a segunda fase.